Olá, eu sou o Reinaldo, eu sou especialista em Tolkien e membro fundador da Valinor, e este é mais um episódio de Passos pela Terra-média, o podcast no qual eu passeio com a minha doguinha pelas ruas de São Carlos, tento evitar que ela coma coisas estranhas na calçada e converso com Tolkien com vocês. O episódio de hoje é sobre um tema que é muito importante para a obra do Tolkien, que talvez perpasse quase tudo o que ele escreveu e que ao mesmo tempo as pessoas não percebem diretamente, eu acho, muitas vezes, porque é algo que está no pano de fundo, que organiza um pouco a lógica macro assim das histórias, da estrutura geralzona de milênios e milênios de história da Terra-média, mas que não fica tão claro. E para resumir esse tema, eu vou usar uma expressão aqui em latim, não falo latim, mas sei mais ou menos como se pronunciam as coisas em latim, que era muito usada na Idade Média, não por acaso, que é o seguinte: mundus senescit. Mundus senescit, vocês podem imaginar que mundus é mundo, como realmente é, também é um pouco usado como se fosse universo em latim medieval. Senescit tem a ver, por exemplo, com senil em português moderno, né? Estar muito velho, senil. Então o significado, só que é o verbo, é a forma verbal. Então o significado é o mundo envelhece, o mundo que envelhece. E o que é isso? Essa ideia vem já, talvez, desde a Grécia Antiga, desde Homero a gente pode achar pelo menos sinais, pelo menos germens assim, dessa ideia. E ela se consolida mais ainda na Idade Média do Ocidente, principalmente, mas também de outros lugares, com esse termo em latim. E a ideia de que a gente vive num mundo que está realmente envelhecendo e ficando senil, ou seja, ficando cada vez mais distante da pureza, da força, da beleza, de todas as qualidades positivas que existiam no planeta desde o início da criação e principalmente no momento da criação, né? Pensando numa narrativa semelhante à criação do mundo em Gênesis, na Bíblia e tudo mais, mas também em culturas politeístas, né? Não cristãs como as gregas, existe um elemento, como a cultura grega, existe um elemento disso. E a ideia, então, que se reflete no pensamento do Tolkien e se reflete na maneira como as histórias da Terra-média se desenrolam, é que você tem no início do mundo esse pico de criatividade, de força, de beleza, inclusive de poder, e a tendência é meio que uma ladeira abaixo. Né? Em parte porque essa é a maneira como a história do mundo de Arda, no caso do Tolkien, ia se desenvolver de qualquer maneira, e em parte porque uma série de tragédias relacionadas à ação de personagens poderosos, das figuras ou angélicas / divinas como os Valar, ou dos próprios elfos, enfim. Tudo isso vai influenciando esse processo de decadência cada vez mais acentuado. Vai dando um empurrão nas coisas rumo a um abismo, de certa maneira. Então é uma coisa que a gente vê, por exemplo, no Silmarillion. Quem ainda não leu o Silmarillion, por favor, leia, porque vale muito a pena. Mas desde o momento então, em que os Valar descem para o mundo, ainda informe, ainda sem forma de Arda para iniciar a criação, e eles criam a sua primeira morada na Terra-média, ainda sem existir Valinor, e constroem as lâmpadas, o Melkor vai lá, derruba as lâmpadas e cria um período ali de escuridão. Né? Depois, com a passagem do tempo, vem a chegada dos elfos, os Valar já tinham estabelecido um novo reino de luz lá em Valinor. Temos as duas árvores iluminando a terra de Valinor. Melkor vai lá e se torna Morgoth ao cometer os primeiros assassinatos da história dos elfos e também destruindo as árvores e fazendo com que os Valar tenham que pensar num novo plano, levando em conta mais esse desastre, mais essa tragédia. E o que vem depois disso, que é a criação do Sol e da Lua, a partir do que sobrou, do pouquinho de vida que sobrou
né, nas árvores, em Telperion e Laurelin, antes delas morrerem de vez, já não é a mesma coisa, já não tem a mesma vitalidade, a mesma potência, a mesma beleza que existia nas árvores originais. Tem umas maritacas muito barulhentas por aqui, espero que não esteja atrapalhando muito o som aqui do episódio. Então tem mais esse momento de decadência, são vários degraus. Opa, degraus, nossa, que anarfa, Reinaldo. Vários degraus de decadência acontecendo, né? E a gente vê isso também no caso dos reinos de elfos e homens, né? Seja no caso dos Noldor que voltam para a Terra-média, criam uma série de reinos muito poderosos, mas com a guerra contra Morgoth eles são praticamente dizimados, e o que sobra é muito pouco, é muito abaixo da força que era possível na Primeira Era. Então a gente olha para o reino do Gil-galad no oeste da Terra-média na Segunda Era, é um restinho do restinho ali, né? A raspinha do tacho do que existia em Beleriand na Primeira Era, como está descrito no Silmarillion. E mais ainda quando a gente chega na Terceira Era, né, Valfenda e Lothlórien são a raspinha da raspinha do tacho do que ainda havia dos Noldor. No caso de Númenor, no caso dos reinos humanos, é a mesma coisa, né? Númenor tem essa ascensão com a bênção dos Valar, se torna essa potência imperial absurda, inclusive muito injusta, como a gente já viu num episódio anterior. E quando cai para valer, né? Cai para valer, e isso corresponde à fundação de reinos que parecem poderosos para os povos da Terra-média, mas que são só, mais uma vez, um eco, uma raspa do tacho do que havia no poderio de Númenor, e mesmo esses reinos logo se fragmentam, né? Depois de uma pequena ascensão, uma pequena trajetória de crescimento de Gondor, que parecia que ia chegar em algo parecido com Númenor. Caca, Zelda. Caca. Oh, meu Deus do céu, cachorrinha. Cachorrinha que é difícil, gente. No caso de Gondor é uma coisa que logo depois a gente já tem mais um período de decadência, de perda da dinastia real, inclusive, e por aí vai. A gente vê a mesma coisa no caso dos reinos anânicos, dos reinos dos anãos, né? Moria está abandonada faz muitos séculos, quando a gente está no começo do Senhor dos Anéis. No caso do começo do Hobbit, por exemplo, a gente tem a situação de devastação da Montanha Solitária, da devastação de Vale ali, juntando tanto reinos anânicos quanto reinos dos homens, enfim. E voltando um pouquinho para a literatura antiga, a gente vê isso, por exemplo, em Homero, essa coisa de descrever os heróis que estão lutando lá em Troia, né, como seres que têm um poder, uma força. E a droguinha vai tretar com o cachorro aqui, ó. Não, senhora, sem brigar. Sem brigar. Muito treteiro. Então, os heróis que estão lutando em Troia, eles têm uma força descomunal que jamais, segundo Homero, seria encontrada nos homens gregos, né? Nos homens helênicos. Ele usa, na verdade, a palavra acaios, normalmente, para falar dos gregos. A palavra grego é mais romana, e helenos também não era tão comum. Mas que não se comparam, então, em força, em coragem, em todas as habilidades aos homens de hoje. E não necessariamente porque eles são descendentes próximos assim de deuses, embora o Aquiles seja filho de uma deusa, e por aí vai. Alguns são descendentes de deuses de uma linhagem mais distante. Mas é simplesmente porque aquela geração tem capacidades que não se comparam ao mundo decaído que veio mais tarde. Olhar para essas coisas dessa maneira, enfim, para o mundo dessa maneira, é um pouco estranho para a gente, porque a gente tem a expectativa moderna, que se fortalece principalmente a partir dos séculos XVI, XVIII, de que a gente está num mundo em contínuo progresso, de que o progresso humano, material, enfim, é uma natureza, faz parte da natureza de como o mundo funciona. É uma expectativa completamente oposta a essa visão do mundo em envelhecimento. Em alguns momentos no Tolkien a gente vê fases de renovação, de melhora. O final da Terceira Era, com a derrota do Sauron, é um pouco isso, mas nada que consiga fazer o relógio voltar. E pode parecer uma visão
muito pessimista, negativista mesmo para a gente. Mas tem um ponto, eu acho importante, que se deve considerar e que essa visão funciona um pouquinho como antídoto, de achar que a gente tem controle sobre tudo e de que essa visão do progresso ela é um pouco autojustificável, quer dizer, a gente pode fazer o que quiser com outras pessoas e ou com o resto do planeta, desde que o progresso aconteça. E isso, filosoficamente, tem muito a ver com a crise humana e principalmente ambiental que a gente tem vivido, né? Essa crença no progresso a todo custo, que o Tolkien também critica com muita força, de maneira indireta nos textos ficcionais, de maneira mais direta em ensaios e nas cartas dele, é algo que a gente precisa levar em consideração e que traz frutos que são ambíguos ou mesmo, muitas vezes, negativos. Então, essa visão aparentemente muito pessimista do Tolkien talvez funcione um pouquinho também como uma maneira de segurar essa autossuficiência e arrogância humana. É bom parar e pensar um pouco nisso às vezes. É isso por enquanto, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez e, como sempre, Namari, adeus.